quero sombra e água fresca. Olha, eu não estou louco não, viu? É apenas para poder entrar no personagem. Porque hoje nós teremos a grata alegria de conversarmos um pouco sobre a pedagogia do ócio. E antes de iniciarmos propriamente o nosso Educação em Tela, eu quero agradecer ao Grupo Patoense, através do diretor e amigo Landres Tadeu, pela confiança que depositou em minha pessoa neste nosso projeto. Agradecer as minhas duas diretoras, a Tássia Tamires e a Beatriz Gabriele, que me ajudam também neste projeto, fazendo com que nós possamos estar juntos a cada segunda-feira às 17 horas, de forma tão intimista, entrando no seu lar, entrando na sua casa, para uma conversa bem prazerosa sobre um tema que é por demais interessante e a mim particularmente muito instigante, que é a educação. Tudo na vida tem início, meio e fim. Evidentemente que nós não chegamos ao fim e ao cabo, como a gente costuma dizer, mas chegamos no momento em que é necessário que possamos dar uma pausa. Então, nós vamos combinar, sim, eu desejo combinar junto com você, de nós, durante esse mês de julho, darmos-nos o direito a férias. Muitos estão aguardando, ansiosos, esses dias de descanso, merecido, evidentemente, de férias. Professores, alunos, educadores e educandos, todos carecem realmente de um momento de parada, de reabastecimento, de reorganização, de retomar um pouco daquilo que é a sua essência. Então, assim sendo, nós vamos combinar de que durante o mês de julho nós não teremos o nosso Educação em Tela. Precisa chorar não, viu? É apenas o encerramento de um ciclo. Nós chegamos a um ciclo nesta nossa primeira série de programas do Educação em Tela. Por isso hoje estamos no 15º programa e, assim sendo, nós teremos um merecido descanso. Evidentemente que isso não implica dizer que nós estaremos separados. Não, quem sabe nos encontremos em outras redes sociais, de outras formas, mas isso é possível e é necessário para que nós possamos retomar já no mês de agosto com todo ânimo, com todo fôlego a nossa Educação em Tela. Por isso que eu quis brincar, dizer que estava de sombra e água fresca. Vai que cola, né? De repente. Mas apenas para também introduzir um pouco neste tema que nós iremos discutir hoje, que é a pedagogia do ócio. Eu juro a vocês que quando eu fui estudar um pouco sobre a pedagogia do ócio, eu me surpreendi. Primeiro porque eu nunca imaginei que houvesse um ramo da pedagogia preocupado com o ócio. Exatamente. A ociosidade também faz parte da pedagogia. Sabe, nós vivemos um mundo muito corrido. As relações são muito fúteis. São, como diria o sociólogo alemão Zygmunt Bauman, aliás polonês, Zygmunt Bauman, quando fala dessas relações muito líquidas, de uma sociedade líquida, e assim sendo, realmente a velocidade da comunicação, a modernidade, a tecnologia, a mediatização das coisas, dos objetos, dos textos e contextos, tudo isso toma muito de nós, requer de nós muito. E às vezes nós nos esquecemos de que nós somos
simplesmente seres humanos. Não somos máquinas. E precisamos parar. Por isso que a pedagogia do ócio nos lembra exatamente isso, de que é necessário que haja uma parada, um pit stop, uma parada obrigatória. E esse pit stop, essa parada obrigatória, não necessariamente é uma parada no sentido de uma interrupção abrupta de um processo formativo. Porque o ócio também nos ensina. Quando a gente se dá ao luxo de ficar literalmente sem nada fazer, nós também aprendemos. Aprendemos os nossos limites, aprendemos que é necessário calar, silenciar, para ouvir melhor, para discernir melhor. Por isso a pedagogia do ócio nos lembra exatamente este contexto, de que é possível sim usar o nosso tempo livre, o nosso tempo ocioso, para que canalizemos as energias, as motivações, as esperanças, os anseios e os sonhos da melhor maneira possível. Por isso, a pedagogia do ócio, ela não pode ser entendida como a pedagogia da preguiça. Olhem, há uma diferença entre a ociosidade e a preguiça. Então, para alguns, filosoficamente falando, a preguiça é uma falta de coragem. Ou seja, a preguiça é entendida no modo de ver do filósofo como uma condição muito mais de pecado, de falta grave cometida, e isso tido no modo religioso, na teoria das religiões. Mas a ociosidade, ao contrário, é essa capacidade de se dar ao luxo de ficar sem nada a fazer. De boas com a vida, como a gente costuma dizer. Mas esse de boas com a vida também é educativo. Também traz para nós um aprendizado. E é isso que a pedagogia do ócio nos convida a refletir. De que esse ócio tem como objetivo educar sobre e para o tempo livre. É preciso ter também uma sistematização, se é que a gente pode usar essa palavra quando se trata de ociosidade, mas tornar de forma sistemática a minha ociosidade. Ou seja, trocando em miúdos, isso significa dizer que você precisa viver, ser feliz, parar. Diante de tudo e de todos, muitas das vezes, nós precisamos de um tempo para nós mesmos, para o lazer. Por isso que muitas situações encontramos professores que se queixam, que estão cansados, porque inclusive neste processo de pandemia, muitos professores reclamam de jornada dupla, de jornada tripla, porque tem que parar para organizar, depois para gravar, depois apresenta a aula no modo discursivo. Então, tudo isso requer, por parte do professor, muita energia neste sentido. E não é diferente do aluno. O aluno também está cansado. Cansado de ter que estar sentado, às vezes por horas a fio, diante de uma tela fria, de um computador, de um celular, buscando o aprendizado, buscando este sentido de vida. Então, na pedagogia do ócio, nós vamos entender que o tempo livre também tem a sua
boníssima e celebrativa até mesmo função pedagógica. Por isso, a pedagogia do ócio nos leva a entender que este tempo livre, fora dos livros, já que a gente usa esse trocadilho, é apenas para nos lembrar de outras situações que podem ser também entendidas como um processo formativo. Sabe, aquela expressão que a gente costuma dizer no popular, de que é a hora do recreio, é a hora da pausa. Sim, todos nós precisamos de um momento de pausa, de um momento de recreio. A recreação, o lúdico, a pausa, o lazer, o entretenimento fazem parte da nossa condição humana. Então, nós precisamos sim destes momentos. E a pedagogia do ócio evidencia exatamente esse sentido. Nos lembra, portanto, este ramo da pedagogia, que é responsável por estudar o ócio e o tempo livre das pessoas, e que tem como objetivo ensinar e orientar os indivíduos para que tenham ocupações e atividades proveitosas, frutíferas e benéficas no seu tempo livre. Ou seja, nós precisamos entender a pedagogia do ócio como uma possibilidade de satisfação pessoal, particular, peculiar, introspectiva, mas também, por vezes, até mesmo familiar, coletiva, da sociedade. Então, a pedagogia do ócio nos provoca a exatamente uma reflexão de que todos, indiscutivelmente todos, precisamos nos dar ao luxo de, em algum momento, vivermos na ociosidade. E esse tempo livre não é para acumular mais atividades. Às vezes a gente escuta gente que diz: eu quero que chegue as minhas férias porque eu quero fazer isso, fazer aquilo. Aí sai fazendo uma lista de atividades. Eu diria, embora não seja teórico, mas eu diria que isso é uma preocupação de uma pedagogia tarefeira, uma pedagogia mecânica, onde as pessoas só entendem que estão no processo de aprendizagem se estiver cumprindo tarefas, fazendo coisas, organizando. Não. Quando eu paro, penso e logo existo, como diria o filósofo, isso me ajuda também a discernir situações, a trazer novas luzes, a oxigenar inclusive o cérebro para que ele possa dar respostas satisfatórias a problemáticas. Por exemplo, aquilo que a logoterapia, aquilo que a neurolinguística, aquilo que tantas situações da psicologia já nos apontam, de que quando nós paramos para um momento de meditação, para um momento de retomada, para refrescar as ideias, isso também é frutífero. Isso também traz bons frutos para a pessoa. E aí, a pedagogia do ócio, ela precisa ser entendida como um processo de desenvolvimento. Na sociedade atual, graças à tecnologia, uma grande indústria foi construída em torno do ócio e do tempo livre. Que não nos deixem mentir, por exemplo, os canais de filmes e de séries, que têm crescido absurdamente. Não vou fazer propaganda deles, porque eles não estão a nos patrocinar. Mas são muitos os canais de filmes, de séries, e isso é envolvente. Nesse tempo de pandemia, nós só escutávamos as pessoas dizerem: você já assistiu tal série?
Você já assistiu tal filme? Ou seja, é uma indústria do entretenimento e do ócio, cinematográfica, inclusive, que ajuda nesse processo de desenvolvimento da pedagogia do ócio. Muitas ofertas e anúncios têm como objetivo principal o consumo e os benefícios econômicos, e não a consideração do tempo livre como fonte de desenvolvimento. A pedagogia do ócio busca justamente o contrário: educar para garantir que as pessoas concebam o tempo livre como um tempo válido para apreciar o ócio consciente e com importância para o nosso bem-estar. Não há expressão mais eloquente da pedagogia do ócio do que quando pequeno, quando criança, e a gente fazia uma experiência bem simples, deitado numa rede, pegando o impulso e batendo os pés na parede, vai e volta. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Eita pedagogia do ócio boa! Acordar sem ter hora para acordar, sem precisar olhar para o relógio, ver que está atrasado, correr apressado, o estresse. Tudo isso precisa ser levado em conta para uma qualidade de vida. É isso que está como pano de fundo da pedagogia do ócio. É a garantia da qualidade de vida, quer de professores, quer de alunos, quer de docentes, quer de discentes, quer de educadores, quer de educandos. O que se procura na pedagogia do ócio é esta garantia de se ter uma experiência de qualidade de vida salutar, saudável, simples, mas qualquer que seja a sua experiência de ociosidade, ela é para você um processo de desenvolvimento. E é para você, enquanto pessoa, uma grande e amplitude de conhecimento, de aprofundamento e de vivência empírica ou teórica. Mas seja qual for, que ela seja para você um sentido, um norte, um rumo, uma bússola. Isso tudo nos leva a entender que essas atividades de ócio e de tempo livre, elas precisam ter critérios, como a pedagogia do ócio se baseia quanto à consideração e ao planejamento das atividades do ócio e tempo livre. Em primeiro lugar, esta pedagogia tenta garantir que possamos ser críticos diante da enorme oferta de atividades de ócio. Sabe aquela expressão? Você tem literalmente o controle da sua vida em suas mãos. E eu não estou falando só do controle remoto, não. The Control Remote pode ser utilizado. E aí você pode passar o canal que você quiser, você pode fazer a escolha de entretenimento que bem lhe convier. Mas é necessário que você tenha o controle da sua vida. Por isso, em segundo lugar, o tempo livre e as atividades que escolhermos haverão de fazer e de deixar em nós realmente uma condição muito peculiar e química. Vai nos trazer felicidade, vai nos trazer alegria. O tempo livre deve servir como compensação e equilíbrio, porque nós vivemos literalmente num pêndulo da vida. Ora estamos em cima, ora estamos embaixo, como que fosse uma roda gigante que vai rodando, e essa roda gigante da vida precisa ter momentos de equilíbrio. Porque diante de todas as carências, as frustrações,
as decepções, a exaustão a que estamos sujeitos nesta nossa vida cotidiana, nesta rotina frenética. Ter tempo ao ócio, se dar o luxo ao ócio, é um prêmio, é uma dádiva. Há diversas características da pedagogia do ócio que podem muito bem ser adaptadas nesse contexto em que vivemos. Por isso, nós lembramos de que algumas atitudes, mesmo as mais corriqueiras e mais simples, podem muito bem dar o tom a essa pedagogia do ócio. Como, por exemplo, uma viagem, se bem que, na verdade, nem todos estão podendo viajar, porque estamos num período pandêmico, então alguns ainda não estão vacinados, imunizados, portanto não podem se dar ao luxo de uma viagem, mas aqueles que já estão neste processo de vacinação em dias, podem sim buscar através de uma viagem, olhando com cuidado a qual local irá, com os cuidados de biossegurança, enfim, há sim condições de se buscar rotas alternativas, de repente não aquela praia famosa que você tanto desejava, mas um outro local mais calmo, mais tranquilo, de menos aglomeração de pessoas. Por exemplo, as atividades ligadas à natureza, ao ecoturismo, como o camping, caminhada, as diversas manifestações artístico e culturais, como por exemplo o cinema, se bem que o cinema às vezes está dentro da sua casa, né? Basta ligar uma TV ou um computador e você tem acesso a esse movimento cultural cinematográfico. Mas aqueles que desejam, há alguns que são realmente ansiosos de estar no templo do cinema ou do teatro, por exemplo, pessoas que gostam de estar naquele ambiente físico e isso lhes dá prazer, e isso lhes traz felicidade. Então busque isso como uma característica da pedagogia do ócio. Os esportes têm crescido muito, sobretudo nas nossas cidades que infelizmente não estão ainda bem planejadas, mas é crescente o número, por exemplo, do ciclismo. Aqui na nossa cidade é muito forte, com diversas expressões de ciclistas, homens, mulheres, pessoas que têm adaptado-se à caminhada, além de ser um bem-estar físico, também psíquico, e a velha corrida, né? Se você não tem os 3 dígitos que nem eu, você pode se dar ao luxo de correr. Eu ainda não posso fazê-lo porque tenho 3 dígitos no peso. Mas quando cair um dígito desse, também vou me arriscar a dar umas corridinhas, né? Mas há alguns componentes lúdicos e recreativos que a pedagogia do ócio nos ajuda a entender como processo de desenvolvimento. Por exemplo, que tal uma boa live? Ninguém tem dispensado neste tempo de pandemia uma boa live. Você se arruma todinho, coloca o seu melhor perfume para se deitar na cama, comer pipoca, tomar uma bebida e assistir uma live. Há programa mais ocioso e mais benéfico do que esse, e além de tudo você não gasta nada, ainda economiza, é uma maravilha, né? Então, tudo isso vem para coroar este nosso pensamento sobre a pedagogia do ócio, como este aproveitar do tempo livre que está diretamente relacionado, correlacionado a cuidar da saúde. É precisamente a pedagogia do ócio a responsável por fazer com que os indivíduos reconheçam a necessidade de aproveitar o tempo livre de forma ideal. Não há nada mais prazeroso
do que você colocar aquele chinelão, aquela sua roupa surrada, que ninguém dá um conto de réis por ela, mas que você, quando a veste, parece que você tem um poder de descanso, aquilo lhe retira um peso dos ombros. Isso é pedagogia do ócio. É as coisas mais simples da vida, que na realidade são as mais prazerosas. Um bom prato de comida, um queijo coalho assado daquele jeito, daquela forma que só você sabe fazer. Talvez naquele tachozinho já oxidando, mas aquilo lhe traz uma satisfação enorme. Olha, espero que este nosso bate-papo tenha despertado, pelo menos em você, a curiosidade para se viver essa pedagogia do ócio na busca da qualidade de vida, na busca da saúde, para que você possa retornar no próximo semestre, em agosto, para juntos darmos continuidade à nossa educação em tela. Desejo sombra e água fresca a todos. E como é de lei, eu também vou descansar. Mas nós nos encontramos por aí, nestes longos caminhos da vida, deste cyberespaço. Estou lá, nas redes sociais. Se quiser, puxa um papo. Vamos conversar juntos, vamos trocar uma ideia. Curte o nosso vídeo, comenta nas redes sociais, compartilha e vamos espalhar alegria, felicidade e bom humor, porque a vida é tão curta. Vamos viver